Olá, colegas mestrandos. Espero que estejam bem. Daremos continuidade aos nossos estudos realizados por meio da disciplina Aspectos Históricos da Escolarização Brasileira. O texto utilizado para conduzir as reflexões de hoje é um recorte da dissertação de mestrado do professor Jorge Nagli, que tornou-se livro com a primeira edição em 1974, sob o título de Educação e Sociedade na Primeira República. Sobre o autor, Jorge Nagli nasceu em Cerqueira César, em 18 de junho de 1929. Graduou-se em Pedagogia pela USP em 1955. Foi figura fundamental na criação da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, de onde também foi reitor e livre-docente. Ocupou cargos em diversos conselhos de educação, tendo também uma breve passagem como secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo em 1988. Faleceu recentemente em 21 de junho de 2019, aos 90 anos. Sobre o tema, pudemos ouvir a expressão entusiasmo pela educação e otimismo político já no encontro passado, quando Carlota Boto se refere a Jorge Nagli e sua fala sobre a Primeira República como sendo um momento que privilegiou a educação por meio do entusiasmo político que restaurou o otimismo pedagógico. Para o autor, a década de 1920 deve ser muito bem pensada pelo educador brasileiro, pois foi aí que começou um movimento muito grande no campo da educação que perdura até os dias atuais. Para nos situarmos no cenário brasileiro do momento, se faz necessário explicar que no início do século XX, com a retomada intensa e sistemática dos princípios do liberalismo, o ideário liberal era composto basicamente com a preocupação em alterar o status quo, ou estado atual, por meio de representação e justiça. O intuito era alcançar a recomposição do poder por meio dessas vias. No setor econômico, o momento era marcado pela passagem do sistema agrário-comercial para o sistema urbano-industrial, rompendo-se os alicerces da sociedade organizada por grupos sociais e estruturando-se as bases de uma sociedade de classes, ou seja, iniciava uma nova fase do capitalismo. Mas vale lembrar que tal característica não se fixou pelo Brasil todo de uma maneira uniforme. O processo foi diferente em cada região, o que acabou gerando uma discussão que foi chamada de tese dos dois Brasis. Já no setor cultural, há o significativo desenvolvimento na forma do pensamento social, fundamentado no espaço, realizado em meio a uma crise da ideia ou sistema liberal. Essa crise marca o período de crescimento do outubrismo, uma espécie de ceticismo jurídico institucional que se apoderou de vários setores da sociedade e, em consequência disso, começam a surgir a busca de novas teorias. Isso explica parte da disponibilidade intelectual das personalidades progressistas da época e o clima de intensa efervescência ideológica, como chamou Nagli, mas de fracas construções teóricas com significado. Nagli afirma ainda que a escolarização desse cenário é tida como um dos elementos do subsistema cultural, considerando que a sociedade brasileira da época passa de uma sociedade fechada para uma sociedade aberta. É preciso identificar o papel que a escolarização desempenhou nessa passagem. De acordo com o autor, o manifesto resultado das transformações sociais mencionadas foi o aparecimento de um entusiasmo pela educação e de um marcante otimismo pedagógico. De um lado, existia a crença de que pela multiplicação das instituições escolares, da disseminação da educação escolar, seria possível incorporar grandes camadas da população na rotina do progresso nacional. E assim colocar o Brasil no caminho das grandes nações do mundo.
E do outro lado, estava a crença de que determinadas formulações doutrinárias sobre escolarização indicariam o caminho para a verdadeira formação de um novo homem brasileiro. O decênio de 1920 proporcionou um tempo em que se acreditava na possibilidade de reformar a sociedade através da reforma do homem. E a consequência disso foi o aparecimento de amplas discussões e frequentes reformas da escolarização. O que difere a última década da Primeira República das que a antecederam é a preocupação vigorosa em pensar e modificar os padrões de ensino e a cultura das instituições escolares nas diferentes modalidades e níveis. Para Nagli, a época traz o sonho através da instrução, ou seja, formar o cidadão de maneira civil e moral com o intuito de colaborar para que o Brasil se transforme numa nação à altura das mais progressivas civilizações do século. O entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico, que tão bem caracterizaram a década de 1920, começaram por ser, já no decênio anterior, uma atitude que desenvolveu nas correntes de ideias e movimentos políticos sociais o parâmetro, o pensamento de que somente a reforma da escolarização e o desenvolvimento da educação escolar seriam a forma de salvar o Brasil. Ou seja, a escolarização era concebida como a mais eficaz alavanca da história brasileira. Mas vale lembrar que enquanto o tema da escolarização era proposto e analisado de acordo com um amplo programa desta ou daquela corrente ou movimento, ela também servia a propósitos extraescolares ou extrapedagógicos, geralmente de natureza política. E essa educação vista como natureza política era então analisada por homens públicos e intelectuais que ao mesmo tempo eram educadores. Porém, num tempo em que os assuntos educacionais não eram uma atividade suficientemente profissional. Ou seja, não havia técnicos formados para a educação especificamente. O que haviam eram homens formados como advogados, médicos e que também atuavam como educadores. Inicia-se aí as grandes discussões e movimentos que fizeram desse decênio de 1920 um dos mais movimentados na área da educação, em se tratando de buscas, reformas, ideias, que trouxe para o cenário nacional e para a história brasileira nomes como Sampaio Dória, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Francisco Campos, Mário Casasanta e Fernando de Azevedo, entre outros. Mas esse é assunto para outras discussões, pesquisas e análises. E fechando esse bloco de ideias e fatos, quero deixar registrada a fala de Nagli, quando afirma que a educação não é um processo incondicionado, não é uma área autônoma dentro da sociedade. Ela está integrada a ela e, portanto, ela depende de muitas características dessa mesma sociedade. E por mais resistência que haja por parte do educador que luta pela educação, em querer ficar apenas nesse campo, é preciso compreender que por vezes é preciso lutar por outras áreas da vida social, cuja luta repercute muito mais na educação do que se focarmos apenas nessa área.